Angelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais e vamos estar à conversa com o professor Fernando Moita, é o responsável do Departamento da Disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. Afinal, que disciplina é esta? Para que é que ela serve ainda nos dias de hoje? Podem estar a pensar aí em casa. Tem um programa, não tem? A quem é que ela é mais destinada? Bom, vamos perceber tudo nos próximos minutos com o nosso convidado. Fernando Moita, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui connosco. O que eu lhe pergunto ia começar exatamente por aí, que é, afinal, que disciplina é esta de educação moral religiosa católica? Bom dia. E provavelmente neste mesmo momento há muitos alunos por este país fora que estão a iniciar o dia com esta disciplina, Educação Moral e Religiosa Católica. Cláudia, é uma disciplina. Se é uma disciplina, quer dizer que ela está onde? Na escola, no sistema educativo. E quando falamos em sistema educativo, entendemos o quê? Toda aquela, envolvência do ponto de vista formal que promove a aprendizagem dos alunos. Falamos da escola estatal, falamos da escola católica e falamos da escola privada. E nestes três subsistemas do grande sistema educativo português está presente a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. É uma disciplina que está presente desde o primeiro ano ao 12º ano. E está de que maneira? Está do ponto de vista de disciplina curricular. Quer dizer que tem uma aprendizagem própria. Tem um programa. E este programa, como todos os programas das outras disciplinas, tem aquilo que é essencial que os alunos aprendam, que os vai ajudar aqui a ser mais pessoas. A escola existe para quê? Para ajudar as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, a serem cidadãos. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica está exatamente também para isso, com um contributo muito próprio. E qual é? É a mensagem cristã. A disciplina serve-se de todas as aprendizagens das outras disciplinas e, por isso, ela toca as outras disciplinas. Toca a história, toca a psicologia. Porquê? Porque a disciplina destina-se ao todo da criança, ao todo do jovem. E a disciplina precisa do que a criança, o jovem, está a aprender em todas as outras disciplinas, para iluminar a vida dele, os saberes que está a aprender, à luz da mensagem cristã. Para quê? Para dar a esta criança, a este jovem, uma visão, uma perspectiva globalmente humana, para o ajudar a ser mais pessoa. Isto implica, professor, que os docentes desta disciplina têm que ter uma formação específica? Os docentes desta disciplina, em primeiro lugar, mas não é porque seja mais importante ou menos importante, têm que ser pessoas, homens e mulheres inteiros, de coluna vertebral, que gostem de trabalhar em contexto educativo. Têm de ser cristãos, empenhados, têm de ser membros da igreja, ativos. E têm de ter aquilo que é exigido a todo profissional do campo da educação. E o que é formação a nível académico, a nível universitário. Em que mundo? Qual é o nosso mundo? É o mundo da teologia, é o mundo das ciências religiosas. Temos que saber muito de humanidade, temos que ter muitos conhecimentos do ponto de vista da história, da filosofia, da antropologia, mas temos que ser peritos em humanidade e peritos na Bíblia, na teologia, na moral. Por exemplo, Cláudia, como trabalhar as grandes decisões de um jovem com 14, com 15 anos? O professor de Educação Moral tem que estar muito claro do que é isto da opção fundamental. A questão da liberdade, a consciência. Um professor de Educação Moral Religiosa Católica tem que perceber que o adolescente, a criança, o adolescente, o jovem, passa por vários níveis de desenvolvimento moral. O que é bem, o que é mau. O que é que posso fazer, o que é que não posso fazer. Mesmo que a sociedade até me diga que podes fazer isto, aquilo a que nós, cristãos, chamamos de consciência, ou, digamos assim, o nosso íntimo, a vozinha, digamos assim, que nós sentimos em nós, tem que estar educada. Para quê? Para escolher sempre o bem. Ou, pelo menos, para evitar o mal. Em momentos de discernimento. Daí o professor de Educação Moral Religiosa Católica estar muito preparado a este nível também da chamada, do desenvolvimento moral, do desenvolvimento social. Hoje em dia, a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica é opcional, não é? Professor, acha que isto, de alguma forma, veio prejudicar a disciplina ou não? Cláudia, apenas se me permite, a palavra opcional entende-se, mas ela é de facto facultativa. Explico.
A oferta na escola é obrigatória. Portanto, a disciplina tem que estar lá, enfim, no currículo, no plano curricular da escola, do ano, da turma em que o adolescente está inscrito. A frequência é que é facultativa. Porquê? Porque cabe à família, ou cabe ao jovem, após os 16 anos, fazer esta escolha. Quero ou não quero frequentar a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. No sistema educativo português, desde o 25 de Abril que esta situação acontece. Portanto, são praticamente a disciplina e todos nós já nos conhecemos com esta modalidade, digamos assim. Cláudia, ter alguém que faz uma escolha pela disciplina, isso para nós é uma grandeza e uma gratidão enorme. Já é bom, não é? É ótimo. Neste momento, a quantidade de alunos que estão a entrar ou a sair de uma aula de Educação Moral Religiosa Católica, porquê? Porque escolheram estar na disciplina. E sabe qual é o nosso grande desafio? É todos os dias, ao fim de uma aula, aqueles adolescentes possam sair aos pinotes da sala de aula e possam dizer o quê? Yes, valeu a pena ter vindo à aula. Porquê? Porque foram discutidos temas, porque foram analisados textos, imagens, que os ajudaram aqui a entender-se melhor, enquanto pessoas, enquanto adolescentes, pessoas em crescimento, enquanto membros de uma sociedade. O facto de ser esta disciplina facultativa traz uma responsabilidade muito grande, mas nunca esquecer, traz uma gratidão enormíssima. Os alunos frequentam a disciplina porque querem, porque escolhem. E escolhem porquê? Pelos conteúdos trabalhados, pelos recursos utilizados e, sobretudo, por esta capacidade de encanto que encontram, juntamente com os outros colegas, na pessoa do professor, na pessoa da professora de Educação Moral Religiosa Católica, que não é nem mais nem menos, mas é alguém completamente apaixonado por Jesus Cristo e por aquelas pessoas que ali estão. Sejam eles os meninos de 5, 6 anos, sejam os jovens de 16, 17 e às vezes até 18 anos no secundário. Até porque a disciplina tem o plano curricular que há pouco se referenciava e é adequado a cada uma das etapas da vida escolar e, portanto, começamos dos mais pequeninos e depois vamos ficando aqui nos maiorzinhos. Professor, isto também é, sem dúvida, um desafio quase diário para os docentes desta disciplina, porque hoje a juventude de hoje não é propriamente aquela que era há 20 anos ou há 30 atrás, não é? Claro, é o desafio de ser educador, em contexto familiar e, mais concretamente, em contexto de escola. Porquê? Porque nós, os professores, enfim, fomos formados numa época, ajudamos a construir agora estes jovens nesta realidade e prepará-los para o futuro. É o desafio do ato educativo. No fundo, lidamos com pessoas que vão viver o futuro. Por isso a educação tem sempre este apelo do futuro. Mas isto é interessante para nós cristãos. Nós cristãos também somos estas pessoas que, apesar de estarmos no cotidiano, no hoje, nós vivemos sempre com o desejo, com a saudade do amanhã. Porque andamos sempre com esta perspectiva, não, a vida e a esperança acontecem. Portanto, andamos sempre aqui digamos assim, nesta dicotomia. A dicotomia que é boa, que é uma simbiose, viver o presente, mas com os olhos postos no futuro. E, de vez em quando, ir ao passado, ao baú. Portanto, também não escondemos o passado, nomeadamente o passado cultural. E daí a disciplina, por exemplo, ter um papel muito importante também para ajudar as crianças, os jovens, a descobrirem quem são enquanto povo, enquanto nação, por exemplo. Este dado cultural, a disciplina tem um dos objetivos muito grandes, que é também permitir este diálogo, facilitar esta síntese entre a cultura, em que a criança ou o adolescente vive, e a fé, a mensagem cristã. E às vezes é necessário, por exemplo, olharmos também para o passado. Para quê? Para entendermos os nossos antepassados, para entender aquilo que hoje acredito, aquilo que hoje me preocupa. E também do ponto de vista educativo e moral, para não repetir erros anteriores. É muito interessante provocar nos jovens determinados dilemas, determinados acontecimentos históricos e dizer, minha gente, mas hoje somos nós os atores. E se não estivermos atentos, vamos repetir os erros. Com a agravante que nós hoje temos conhecimento de determinadas circunstâncias que os nossos antepassados, que criticamos, não tinham. Portanto, agora, o desafio do professor, de facto, é muito interessante e às vezes pode ser duro. E daqui a minha palavra de agradecimento a todos os professores que às 8h15 ou às 9 estão com meninos de 5 anos e às 10 estão com adolescentes jovens de 15, 16 anos.
E são Uf, bastante diferentes os completamente diferente. O cenário do contexto da sala de aula, as motivações, é diferente de lecionar a aula às 8h15, 9 horas, ou às 5h30 da tarde, mas isto é a vida de uma escola. Cláudia, a vida de uma escola é assim. Preparados para isso. E no meio disto houve 3 reuniões, um conselho de turma, mais teve que acudir ali a ajudar a apagar um fogo. E o professor de Educação Moral Religiosa Católica está um bocadinho nisto tudo. Nós somos cerca de 1.700 professores a nível nacional e é belo ver a quantidade de professores completamente integrados na vida da escola, na vida do agrupamento. Agora chamamos agrupamento a um conjunto de escolas que se reúnem do ponto de vista da gestão, do projeto educativo. E temos tantos professores de educação moral empenhados, mesmo nos órgãos de gestão, no Conselho Pedagógico, na direção, no Conselho Geral, são diretores de turma, são motivadores de projetos. É muito belo ver o bem que se faz em contexto escolar através e por meio da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Estes 1.700 chegam para as necessidades, professor? Chegam, vão chegando. Não se esqueça que a disciplina, do ponto de vista de carga horária, para os pequeninos são 60 minutos. O segundo e o terceiro ciclo são 45 minutos. E para o secundário são 90 minutos. A carga letiva de um professor de todas as disciplinas, também o da nossa, é à volta de 22 horas letivas, se não tiver mais determinada idade. Portanto, isto significa que vai chegando. Lamentavelmente, nós ainda vamos tendo aqui alguns pontos no país onde a presença da disciplina é pouco impactante, é pouco forte. E daqui um apelo aos pais, às comunidades cristãs, para que aproveitem esta disciplina, não deixem de lado a importância que esta disciplina tem para ajudar os jovens a serem mais pessoas, a serem mais inteiros. E aqui, se me permite, a disciplina não se dedica aos crentes ou aos não crentes. A disciplina destina-se a todos. Porque a proposta da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica é para todos, para os crentes e para os não crentes. Os crentes encontram ali o quê? A possibilidade de, inclusive, enriquecer, testemunhar aquilo que vivem na comunidade paroquial. Os não crentes apreciam, sobretudo, o quê? O desafio que vem deste grande Salvador que é Jesus Cristo. A ousadia do perdão. Da misericórdia. Da misericórdia. Já imaginou que é numa turma de adolescentes, 7º ano, 8º ano, ousar dizer que isto de perdoar, isto que este homem disse há 2000 anos atrás, tens que perdoar ainda por cima 70 vezes 7. E ainda por cima mais os teus inimigos do que os amigos. E mais, orar, rezar, pensar e desejar o bem para os inimigos. Isto é altamente revolucionário, é altamente belo para estes jovens. Não é fácil. Não é fácil. Sobretudo porque nós vivemos numa sociedade, sempre vivemos um bocadinho, em que quem é o melhor? É aquele que vence. E às aquele vezes que nem destrói. sempre é assim, não é? É aquele que destrói, é aquele que lhe leva a voz mais alto. E ter a capacidade de apresentar esta pedagogia do amor, do perdão, da misericórdia. Em liberdade. E esta é que é a beleza do cristianismo. É que Deus quer-nos inteiros, mas quer-nos completamente livres. E por isso precisa de nós totalmente. Este também é o desafio da Educação Moral e Religiosa Católica. Estou a olhar agora, por exemplo, aqui para o 8º ano, o querer descobrir. Ou, olha, este do 5º ano, estou contigo. É um bocadinho este o desafio que nós queremos também, através dos nossos manuais, também fazer aos jovens. Sim, Eu oferecer até aos vou jovens. levantar aqui um ao outro, a ver se é possível apanhá-los ali nas câmaras. Estes dois que acabou de referenciar, e podemos ir à mesma conversando, até porque eles até são livros fantásticos, têm cores atraentes, bem a alegria que eu acho que Jesus Cristo traz às nossas vidas, não Cláudia, é? com a vantagem que eles foram feitos, elaborados por professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Ilustrados, logicamente, por técnicos, não é? Mas sempre com o aval dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica. E alguns deles, inclusive, foram depois também testados pelos próprios miúdos. Às vezes, determinadas cores, os técnicos chegaram à conclusão que esta cor é mais... Porquê? Porque nós sabemos que somos detentores de um grande tesouro, que é a mensagem cristã. E não queremos, e aqui o Secretariado Nacional da Educação Cristã, os nossos bispos, fizeram este investimento no sentido de dizer, oferecemos aos nossos jovens o melhor que sabemos fazer.
e o melhor que temos. Portanto, o tesouro já o temos, que é a mensagem. Vamos agora, enfim, abrir e oferecer e colocar nas mãos das crianças e dos jovens aquilo que nós somos capazes. O primeiro ciclo, por exemplo, tem esta possibilidade, que é os alunos poderem escrever no próprio manual, pintar. Por exemplo, este é o do primeiro ano. Alguns chegam à escola... O girassol, que é nos faz lembrar o sol que Deus é na nossa vida, não é? Exatamente. E, sobretudo, este belo sorriso, e o girassol torna-se quase um ícone, muitas vezes, da própria presença da disciplina em contexto escolar, não é? E os alunos podem desenhar, podem escrever, podem transcrever uma frase. Os do primeiro ciclo, porque a própria lei, que respeita aos manuais, autoriza que os do primeiro ciclo se possa escrever. Nos outros não se pode escrever. Exatamente. Tem a ver com a política da reutilização dos manuais escolares. E nós seguimos as regras porque o programa e os próprios manuais são sempre aprovados pelos nossos bispos em Portugal. Certo. Do ponto de vista dos conteúdos. Mas do ponto de vista formal, e por isso eles cumprem as regras, nomeadamente com os números, não sei se estou a dizer bem, o ISBN, penso que estou a dizer bem, que é o código que todos os manuais escolares têm, e o programa inclusive está na página do Ministério da Educação, da Direção-Geral de Educação. Isto para dizer que a disciplina ela é perfeitamente curricular, está no sistema educativo. Não é como claro que é como todas as outras, com especificidade, não é? Porque deixe-me dizer, Cláudia, que os alunos podem não ser crentes do ponto de vista, porque não é esse Agora, quem é crente é o professor e o programa. Não é um programa, desculpe o termo, e os pais, não é um programa light. Exato. Não é um programa em que, enfim, cabe cá tudo. Cabe cá tudo, desde que promova dois bens essenciais. A humanidade do ser humano e a mensagem cristã libertadora de trazer o quê? Uma luz nova àquilo que nós vivemos. Até porque havia muito a ideia, se olharmos há uns anos atrás, professor, e talvez isso, e foi bom ter referido aqui, que não é só para crentes esta disciplina, pode ser também para não crentes e levá-los por um caminho que podem vir, quem sabe, a tornarem-se crentes, como é óbvio. Porque a ideia antiga que havia desta disciplina é que era só para crentes, e até porque em algumas alturas era perfeitamente lecionada por padres e, portanto, havia muito essa ideia. E, portanto, se calhar é preciso também desmistificar um bocadinho isso, e conversas como estas servem para isso, não é? É um contributo que a Igreja oferece a todos os pais, a todas as famílias, de que a educação dos seus filhos, quer sejam pertença de uma comunidade eclesial ou não, de uma comunidade paroquial, de que todos os seus filhos possam ter uma educação mais global. Porque a mensagem cristã é profundamente libertadora, é profundamente enriquecedora da humanidade que há em cada um de nós. Porque, por exemplo, no programa, a última, do ponto de vista cronológico, mas a última meta curricular que nós temos é reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da vida humana. Isto quase para dizer que é o grande lema que nós temos estamos na escola para quê? Para que toda e qualquer pessoa seja reconhecida por todos, portadora de dignidade da vida humana. E este é o desafio da disciplina, é o desafio do cristianismo, trazer esta dimensão bela de que o outro, para nós crentes, é a presença de Deus. Mas o não crente tem que igualmente se deixar extasiar, contemplar a beleza que encerra aquela pessoa. Porque não há nada no mundo melhor que a pessoa. Não há animais, não há paisagens tão belas como a pessoa. E que todos os crentes fazem no porquê. Inclusive pela mensagem cristã e porque reconhecem que o outro é um irmão. Repara aqui um bocadinho, se me permite, Cláudia, toda a educação contribui para o respeito pelo outro. Não dizer mal do outro, ajudar o outro a ser feliz. O cristão, e por isso a disciplina de educação moral, olha para o outro com o respeito que o outro lhe merece, mas com uma novidade. É meu irmão. E isto não diminui nada ao respeito que o outro me deve, mas torna-me mais cúmplice da vida do outro.
para usar a palavra misericórdia, ou o conceito de misericórdia, ou até de compaixão, viver os passos do outro, viver a vida do outro. É o desafio também que a disciplina de Levar educação os moral... jovens a uma maior fraternidade. A uma maior fraternidade, a uma maior irmandade e querer fazer da vida do outro também a minha própria vida, no sentido de, quase à maneira da Verónica e do Cirineu, sermos sirineus uns dos outros, não é? Limparmos o rosto machucado, suado do outro. Este é o desafio. E nós fazemos isso em contexto de sala de aula e em tantas atividades que a disciplina promove. Professor, só para terminarmos a nossa conversa e tendo em conta do que fomos aqui aflorando, e já vou deixando essas pistas, mas no fundamental, olhando para o programa desta disciplina, quais são os objetivos base que nunca podem perder-se? O que eu lhe disse, portanto, levar todo e qualquer aluno nosso a reconhecer que o outro é sempre portador de dignidade. Segundo, iluminar o cotidiano da criança, do adolescente e do jovem pela mensagem cristã. Porquê? Porque isso lhe vai dar um plus, uma mais-valia ao seu agir. E depois descobrir também esta dimensão muito importante. O fenómeno religioso, a experiência religiosa é parte integrante do ser humano e dignifica a pessoa. Até porque todos nós temos, bem no fundo, às vezes ainda não descobrimos, mas temos cá aquela vontade de procurar e descobrir Deus, não é? É a centelha de Deus que todos nós crentes acreditamos, somos portadores. Alguns não o descobriram, mas, enfim, isso são processos que o próprio Deus lhe compete a ele, digamos assim. Fazer acontecer. Nós temos essa tarefa de valorizar, admirar, contemplar a beleza que cada um espelha, porque imagem e semelhança de Deus. Mesmo no final da nossa conversa, uma mensagem final lá para casa. Lá para casa é dizer tão simples quanto isto. Aos alunos que já frequentam a disciplina, obrigado e parabéns por ousarem que todos os dias tantas aulas aconteçam de uma maneira bela. Porquê? Pelos alunos que a frequentam. Uma palavra de agradecimento aos professores, sem dúvida. A quem quiser ser professor ainda, venha ter connosco, porque nós precisamos de professores jovens, com garra. Temos há muitos, todos eles são com muita garra, precisamos de mais. E às famílias, cuidem das vossas crianças, ajudem a escola também a desempenhar melhor a sua função e colaborem sempre com os professores. Sejam os professores de Educação Moral Religiosa Católica, sejam os professores, colaborem e sintam a escola como parte integrante do processo educativo dos vossos filhos. E mesmo muito rapidamente, só porque fez esse desafio para quem está lá em casa e possa querer ter esta vontade de ser professor de religião e moral, e se tiver, fazem como? Não, é muito simples, é procurar o pároco, por exemplo, é procurar o secretariado diocesano da Educação Moral e Religiosa Católica, ou é dirigirem-se à Faculdade de Teologia, porque para ser professor de Educação Moral e Religiosa Católica é preciso estudar muito. É preciso ter um curso, é preciso ter um mestrado em Ciências Religiosas ou em Teologia e depois fazer as partes pedagógicas, etc. Mas procurem junto das dioceses, junto da Faculdade de Teologia, ou então liguem para o Secretariado Nacional da Educação Cristã, que sem dúvida serão bem recebidos. Muito bem, fica por aqui então a nossa conversa. Estivemos aqui a conhecer, a reconhecer, a perceber um bocadinho melhor esta disciplina da educação moral, religiosa, católica e já percebemos que afinal é para todos, para crentes e para não crentes. Vale a pena frequentar. Bom, fica por aqui esta nossa conversa no Matinais. Tenha a continuação de um excelente dia. Angelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.